Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Eu tomo a carta de Tiago, capítulo 1, nos versos 13, 14 e 15, para a nossa meditação nesta manhã. Nós começamos a falar sobre os 5 sentidos do espírito. Nós falamos sobre a consciência, falamos sobre o raciocínio. Hoje nós vamos falar sobre a imaginação. A imaginação, assim como a memória, são os 2 sentidos que nos tiram do tempo presente. Nós vivemos em 3 estados de tempo. Sabemos que existem 4 estados de tempo: o passado, o presente e o futuro. Estes são os únicos 3 estados de tempo que a gente consegue tocar. Existe o 4º, mas a gente não consegue conceber, tocar nele, porque este corpo, esta consciência, estes sentidos do espírito não conseguem conceber a eternidade. Então, através da memória, a gente viaja para o passado, através da imaginação, a gente viaja para o futuro, e através da consciência a gente se estabelece no presente. Hoje nós vamos falar sobre o sentido da imaginação. Bem, a imaginação é uma prévia. Deus nos deu este sentido do espírito, a imaginação, para que a gente faça uma prévia, uma previsão acerca daquilo que vamos experimentar no futuro. Então, para que você não precise ir lá e depois perceber que aquilo não é bom e então depois se arrepender. Então, através da imaginação, você dá um salto até o futuro, experimenta aquilo e chega a uma conclusão, se aquilo vai ser bom ou não. E de acordo com a sua conclusão, de acordo com a análise que você faz daquilo através da imaginação, então você decide se você vai fazer aquilo ou não. Se aquilo for agradável aos sentidos do corpo, do espírito, se aquilo vai te trazer alegria, algum tipo de prazer, satisfação, então esta imaginação, ela altera o nosso metabolismo, o nosso estado físico presente, para nos impulsionar para lutar por aquilo. Então, o apóstolo São Paulo, ele não detalhou isto, talvez ele não detalhasse, talvez ele nunca tenha estudado a mente humana, como que Deus nos fez, mas ele, obviamente dirigido pelo Espírito, na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 2, Paulo disse: pensai nas coisas que são de cima. Por quê? Porque quando você pensa no céu, claro, você está usando a sua imaginação. Quando você pensa na recompensa
que nos espera, nos aguarda do outro lado. É o que Paulo disse: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. O profeta também foi lá na sexta dimensão, ele disse: perfeição não chega nem perto, soberbo, sublime, maravilhoso. Ele disse: não existe palavras no dicionário que possam descrever o que é aquilo. Está além do que a mente humana possa imaginar. Como também ele foi na quinta dimensão e ele disse: a mente humana não pode imaginar o inferno sendo tão ruim. É muito mais do que a mente humana possa imaginar. Então, através desses dados, dessas informações, a gente usa a nossa imaginação, tomando o conselho de Paulo. A gente pensa nas coisas que são de cima, nas coisas espirituais, para nos estimular a ir lá. A forma como isso estimula para que você tenha um pouco mais de noção de como isso funciona, isto em nós. Quando você imagina algo que vai te trazer um prazer, uma felicidade, como é o céu, o paraíso, a vida eterna. Então, ou mesmo quando você imagina algo prazeroso aqui na Terra, algo que seja bom, que vai te fazer bem, vai te trazer alegria, felicidade. Então, Deus programou o nosso corpo assim. Então, você sofre uma descarga na sua corrente sanguínea de dopamina, que é o que te dá um prazer antecipado, como uma prévia do que você vai experimentar quando chegar lá. Uma descarga também de adrenalina, que então aumenta a sua frequência cardíaca, seu coração bombeia mais rápido, joga sangue para os músculos, te capacitando para lutar por aquilo. Então, existe uma sequência de coisas. É exatamente como Tiago nos descreve na escritura que acabamos de ler. O nosso espírito, ele primeiro ele concebe a ideia, ele visualiza, ele imagina, e então ele concebe aquilo, e então ele decide se vai ou não. E só depois que ele decidiu ir é que a recompensa ou a punição virá. Mas então, Deus nos projetou dessa maneira, para que a gente primeiro visualize, vislumbre o que vai ser, para que a gente tenha uma ideia, para que então, através também da prudência, que é um tipo de inteligência, um tipo de sabedoria, a gente então analise tudo e através da prudência a gente decida se a gente vai fazer ou não. De modo que o ser humano, quando ele decide fazer algo, ele é totalmente responsável pelos seus atos. Por isso, ninguém vai poder alegar inocência diante de Deus, porque nós temos todo esse processo. Então, Satanás, ele sabendo disto, conhecendo a estrutura humana, ele então nos apresenta propostas que venham de encontro à nossa concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. Ele usa o sentido da imaginação. Foi o que ele fez com Jesus lá no deserto. Então ele primeiro tentou a Jesus com a concupiscência da carne, né, mandando, olha, essas pedras aí, elas podem se tornar pães e você vai saciar a sua necessidade. Então, Jesus foi tentado a
fazer aquilo. Ele poderia fazer, mas ele estaria obedecendo a Satanás, e ele não fez. Depois, Satanás o levou ao pináculo do templo e o mandou pular de lá. Falou: se você pular daqui, os anjos vão te segurar, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem para que te segurem, para que não tropece com teus pés em pedra. Então, Jesus poderia desfrutar desse luxo, desse poder, desse privilégio como filho de Deus, mas ele também resistiu. E Satanás, por fim, o induziu à soberba da vida. Mostrou todos os reinos do mundo e disse que tudo isso seria dele, se ele simplesmente o adorasse. Você vê como Satanás usou a imaginação de Jesus? Ele tentou, usar a imaginação de Jesus. Olha, tudo isso vai ser teu. Já imaginou o que você vai poder desfrutar tendo tudo isso? Mas Jesus Cristo estava com os seus olhos olhando para outra coisa, não que Satanás mostrava, mas para aquilo que Deus lhe mostrava. Ele sabia que ele ia herdar todo o reino, mas não um reino satânico. Ele sabia que ele vai herdar um reino, ele vai se assentar, ele vai ser o filho de Davi, se assentará no trono de Davi no milênio, e então será um reino milenial, maravilhoso. Então ele não deixou que o diabo usasse a sua imaginação para que ele pudesse saciar a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E do mesmo modo que o diabo tentou manipular a imaginação de Jesus, ele tenta manipular a minha imaginação, a sua, esse sentido do Espírito tão poderoso que trabalha no sentido de preparar o ser humano para fazer o ato. Então, como eu disse, quando o diabo te mostra algo através da imaginação, ele diz: vai ser bom, você vai desfrutar disso, você vai sentir esse prazer, aquilo. Então, a própria imaginação, como ela trabalha no cérebro, todos os 5 sentidos do espírito, eles trabalham e manipulam o cérebro. Você sofre uma descarga tremenda de dopamina, que é o que te dá aquela vontade de saciar, aquele desejo. Também uma descarga de adrenalina, que é o que te dispara o seu coração, aumenta a sua frequência cardíaca, que é para você entrar em ação e fazer. Mas você pode muito bem anular tudo isto, mesmo usando a própria imaginação. Como a Escritura diz: se eu atentar para a iniquidade do meu coração, Deus não me ouvirá. Então, se eu ceder a essas vontades, se eu ceder a essa oferta de Satanás, eu vou perder tudo aquilo que Deus me oferece. Eu tenho uma eternidade de gozo, uma eternidade de felicidade. Eu não terei 5 minutos de prazer. Eu não terei 1 hora de prazer. Eu terei uma eternidade de um gozo, uma felicidade que este corpo não consegue imaginar. Eu não vou ceder a essa oferta de Satanás. Eu não vou deixar que ele manipule a minha imaginação. Então, se o diabo te põe um pensamento errado, você troca o pensamento errado por um pensamento certo. Quando o diabo te oferece algo para você desfrutar, lembre-se do que Deus oferece para você. O nosso tempo acabou. Mas eu sinceramente espero ter te ajudado e que você possa, você mesmo, manipular a sua imaginação,
a seu favor, não contra você. O diabo quer usar a sua imaginação contra você mesmo, para te induzir ao pecado, te induzir ao erro. Mas tome o conselho de Paulo em Colossenses capítulo 3, verso 2. Pensai nas coisas que são de cima, e então você estará muito mais preparado para vencer. Deus te abençoe.